Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje eu venho trazer a mensagem para vocês sobre transformação. E isso tem sido muito dito nessa semana nas palestras que a gente tem ouvido falar. Ontem também no encontro de homens também foi falado disso. Na verdade, essa pregação ela está pronta há 2 semanas. Então, um pouco mais que isso, o pregador faz assim, né? Ele vai estudando e vai fazendo as pregações, né? Na hora que Deus chamar, ele está pronto ali para atender, né? Ele vai meditando na palavra e vai estudando. E o tema dessa pregação é convertido versus convencido ou convencido versus convertido. A ordem aí não influencia, não. Mas é importante que a gente possa abrir os corações para entender essa diferença. E, assim como diz lá em Lucas, como Mateus leu aí, né? Por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Se nós vamos aprofundar mais um pouco nesse entendimento, nesse versículo, mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em João 13, para a gente começar a entender um pouco mais esse tema. É um tema profundo, pode demandar um pouco mais de tempo aí do que a gente realmente tem tido em pregação. Mas, lá em João 13, no capítulo 19, João 13, capítulo 13, versículo 19, obrigado, Patrícia. Diz assim: Estou dizendo isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Jesus falando. Aí no 20 diz assim: Em verdade lhes digo que quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Todos sabem a quem se refere, não sabem? Se refere a Judas, né? Que foi o traidor. Mas alguns dos irmãos já se perguntaram por que Judas e não João, por exemplo, seria o traidor? Por que Judas e não Mateus ou qualquer outro apóstolo? Já se perguntaram isso? Por que foi Judas? Se a gente olhar, a resposta é simples, né? Judas, ele não estava convertido à doutrina que Jesus estava pregando naquela época. Apesar dele andar com Jesus, ele não estava convertido. Ele estava convencido do que Jesus tinha dito. Então, isso acontece nos dias de hoje também. A gente é convencido a se reunir com a igreja, mas não estamos convertidos na sã doutrina de Jesus. Existe uma diferença entre convertido e convencido. Até mesmo porque antes de trair, Judas já olhava para aquele cenário todo que estava acontecendo ali com os olhos do mundo. O que o mundo poderia oferecer? Tanto é que ele traiu Jesus por outras questões políticas, mas não pelo que a mensagem e o que Jesus estava para realmente fazer. Traiu por dinheiro. Ele achava que ia ficar tudo bem depois, né, com aquela ação política dele, de negociar a vida. Não sabia, talvez, que ele seria morto, mas ele negociou ali aquele cenário todo que estava acontecendo ali, que Jesus estava propondo. Ele foi corrupto. Na verdade, Judas cometeu insensatez. E quantas das vezes nós somos insensatos? Então a gente tem que ficar como irmãos. O estado nosso de convertido e convencido, ele pode variar.
do momento presente que você vai estar atuando. Então a gente tem que ficar mais convertido do que convencido na palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 7, 21 e 23, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso a gente nunca deseja que Jesus fale conosco, né? Um verdadeiro convertido, Jesus não vai dizer isso. Às vezes a gente está convencido da palavra. Tem muitos aí entendem profundamente a palavra, mas não as praticas como deve ser. E pode receber essa resposta de Jesus. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Tenho certeza que não é o nosso caso aqui. Aquele convertido de Jesus não vai ser reconhecido por ele. Jesus não vai reconhecer aqueles que verdadeiramente acreditam e verdadeiramente o aceitam e fizeram o que precisa ser feito. Então a gente tem que ter esse conhecimento, essa plenitude, que a gente veio para fazer o que precisa ser feito. Não superficialmente, mas profundamente, assim como Jesus solicitou. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas capítulo 6. Nós vamos fazer diversas passagens para a gente entender bem isso aí. Lucas capítulo 6, no verso 46, foi lido aqui, né, na leitura pelo Mateus, versos 46 e 49, no capítulo 6. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso não serve para a gente, né? Não serve para a gente que somos convertidos. Mas serve para a gente refletir todos os dias. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Se estamos bem alicerçados, somos como essa casa, irmão. Nada vai nos abalar. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. A tormenta vai vir e nós sabemos o que vai acontecer. No momento em que a tormenta deu contra aquela casa, ela caiu e se destruiu completamente. Foi completa. E sua destruição foi completa. O caminho que a gente segue, nós sabemos que não é um caminho simples, em termos de estarmos firmes. É um caminho profundo, certo? Mas Deus deixa tudo bem claro, sem complexidade sua palavra. Basta a gente querer aprofundar nela. O caminho é árduo, mas a palavra do Senhor, ela é simples e profunda. Por isso que precisamos meditar sempre, irmão. E quando a gente descobre quando a gente se converte, a gente descobre que existe um grande caminho, né, a ser percorrido. E então a gente começa a entender o que aconteceu quando Pedro fez aquela pregação, que 3.000 se converteram. E se a gente olhar no próprio livro de Atos, logo depois,
nós vamos perceber também como os irmãos viviam. Se vocês quiserem abrir lá no livro de Atos, por favor, no Atos capítulo 2, no verso 36. Atos capítulo 2, no verso 36. Diz assim, tá bem? Esse momento é muito importante para a gente não esquecer disso. Portanto, que todo Israel fique certo de que Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. No 37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmão, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração perversa. A geração passou, ela continua perversa. Não é verdade? Precisamos salvar dela, sempre. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve, em acréscimo, ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Importante a gente entender que um convertido não se deixa levar pelo mundo. Um convertido obedece o que o Senhor manda fazer. Mandamento, não é? E quais são os mandamentos para a gente ser convertido? O primeiro deles é crer, não é isso? A gente tem a crença. E depois? Fala para mim, gente. Vocês estão dormindo, não? Ser batizado, não é isso? Arrepender e ser batizado. Confessar, batizar, perseverar. Repete, Ezelito. Crer, arrepender, confessar, batizar e perseverar. Muito bom. Amém. E é importante que esse fluxo, ele requer o quê? Requer que a gente saia da teoria e vire o quê? Prática, né? A gente tem que deixar de ser teórico e ser prático. Em Mateus capítulo 5, no verso 17 e 18, diz assim: Não pensem que vim abolir a lei, Jesus falando. Ou os profetas não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhe digo que até os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. É um processo, né? É só esperar para cumprir. O que falta cumprir? Jesus voltar. Não é verdade? Tudo já está pronto aí para a gente. Tudo está pronto. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 32 e 33... Amém, irmãos? Concorrência aí, né? Tá passando. O inimigo trabalha bem. Nós temos que ser melhor do que ele. Não é? Mateus capítulo 10, no verso 32.
que o nosso irmão acabou de dizer para a gente, né? Verso 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está diante do céu. Aqui, irmão, começa o que nós, todos convertidos, somos verdadeiros evangelistas. Que na hora que você confessa seus pecados, você já está acreditando, não é verdade? Na hora que você recebe o dom do Espírito Santo, você vai começar a perseverar. Por quê? Você não consegue se conter. A palavra do Senhor não consegue ficar guardada. Se você é um verdadeiro convertido e não convencido, Deus vai te mover de uma tal forma. Como o nosso irmão diz ontem na pregação, ele chama de burn, né? Burn é queimar, né? Incendiar. Você vai incendiar por dentro. E a palavra do Senhor, ela vai querer sair da sua boca para poder evangelizar. Um verdadeiro convertido, ele age dessa maneira. E é na prática. E é uns atos simples. É num café com o irmão. E aquele irmão está com uma outra pessoa que não conhece a palavra. E aí sim, você vai convencê-la. Porque a conversão, a gente sabe quem convence é o Espírito Santo, não é verdade? Mas é necessário para a gente poder evangelizar. É necessário a gente ser exemplo, não é? Então lá em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro no capítulo 2, eu gostaria que os irmãos abrissem lá, por favor. 1 Pedro no capítulo 2. Lá no verso 12. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 12. Tem uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Ô, irmão, presta atenção. Se vamos evangelizar, quem você está evangelizando, ele tem que enxergar em você a boa obra. Quem você é? E nós, igreja, que somos convertidos, nós temos que levar essa boa obra para o mundo. É a diferença de nós para o mundo. A diferença do convertido para o convencido, ele não vai ter obra para mostrar. Porque ele não vai praticar a palavra. Ele não vai entrar no reino para ser obreiro. E o principal ponto para a gente praticar a boa obra e ter obra para mostrar é o que Deus fala. É necessário ser o quê? Íntegro e reto. Isso vai automaticamente, que você é íntegro e reto, as pessoas vão falar assim: nossa, aquela pessoa, independente do que façam com ela, ela continua com a integridade dela. Como é que ela consegue isso? É que o mundo faz diferença, fala diferente, né? Se alguém te fere, você vai ferir mais, não é? O que você quer para o seu inimigo? O que você deseja para ele? Cristo já ensinou isso. O mundo deseja o pior para o seu inimigo, né? Nós somos convertidos, nós desejamos que o quê? Ele também se converta. Não é verdade? Eu me fiz uma pergunta hoje de manhã. E decidi que eu vou fazer ela todos os dias. E fiz também nos dias para trás, quando eu comecei a refletir sobre esse assunto de convertido versus convencido.
Eu me fiz a seguinte pergunta. Se você quiser fazer para você também, fica à vontade. Será que eu estou convencido ou convertido? Eu estou. É um estado. É um estado. Se você deixar o pecado te levar hoje, será que você vai estar, será que eu estou convencido ou convertido? A gente tem que resistir ao pecado. Não é verdade? Eu tenho que cumprir o que tem que ser feito. Mas, no final dessa reflexão de transformação, eu cheguei também à seguinte conclusão. Quando eu logo me converti, e fazendo essa reflexão do passado, eu entrava por aquela porta, sentava aí numa dessas cadeiras, nem era essas, né? E o pregador que pregava a palavra, eu queria ter afinidade com ele. Achava assim, nossa, fulano prega melhor do que o outro fulano. O ministrante do louvor, que estava aqui à frente, nossa, o louvor do fulano é melhor do que o ciclano. Certo? Eu colocava o meu sentimento à ponta. A emoção na frente. Agora, muita coisa mudou. Independente de quem está pregando aqui, eu vim aqui para ouvir a palavra. Eu não vim para ter afinidade com o pregador. É a palavra que me importa. É o que Deus tem para me entregar. Quando a gente está num momento que você está sentindo que você está profundamente com Deus, realmente convertido, não te importa quem está louvando. Importa o que você está louvando, o que você está adorando. E se o louvor sair errado, não tem problema nenhum. E se o pregador esqueceu uma palavra, tropeçou no texto, também não tem problema nenhum. Porque você não veio para ver o pregador, você veio para ouvir a palavra, a mensagem que ele tem para te trazer. É diferente, irmão. Você está convencido? Ou está convertido? Porque convertido, eu venho na congregação, fazer a comunhão, independente de quem seja o irmão. Eu amo ele, independente do jeito que ele é. Ah, se ele é perneta, você lembra daquele senhorzinho que tinha aí atrás, que o telefone tocava? Lembra dele, não? Como é que era o nome dele, Patrícia? Jackson. E no meio da pregação o telefone dele trocava. E a igreja aceitava aquilo, com paciência. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Mas não só isso. Não só isso. Aceitamos Jesus. Arrependemos dos nossos pecados. Confessamos. Sim ou não? Confessamos. Você tem dúvida que você veio aqui, na frente da igreja, confessou seu pecado? Você tem dúvida que você emergiu? Não, nenhum de vocês tem dúvida. Talvez você que já nasceu dentro da igreja, isso fica mais evidente. Isso está mais consolidado. Não é verdade? Isso está enraizado. Mas não tem problema. Isso é bom. Aquele que está começando agora, é necessário ele ouvir. E mesmo que você já nasceu dentro da igreja desde bebê, às vezes é necessário também ouvir o que já está repetido. Porque nós sabemos que a memória, ela é falha, né? Talvez dentro das próximas 24 horas, essa pregação não seja mais lembrada. Por isso que precisa cumprir a lei, o mandamento. Você tem que estudar a palavra do Senhor nos dias, nos momentos, todas as horas que você puder. É entre você e Deus. A conversão não tem nada a ver comigo e com você. É entre você e quem? Você e Deus. Porque muitas das vezes, outra coisa também que eu pensei assim, não, eu estou aqui pregando ao Senhor. Será que minha alma realmente está convertida? Ele sabe.
Ele sabe. Às vezes está tudo muito superficial, eu mesmo estou me enganando. Pensei nisso também. Estou sendo verdadeiro com você aqui. Estou me enganando. Estou indo lá para todos os dias da manhã, simplesmente para ser tradicional. Porque eu gosto de Elito, gosto da Patrícia, gosto de todos vocês. Aí me faz bem lá no domingo. Será que eu estou convertido? Só porque eu gosto de você? Será? Porque eu estou entrando ali, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu gosto de estar aqui no púlpito. Soberba não pode subir, irmão. A altivez não pode ser maior do que essa conversão. No próximo segundo, aquele que tem posse, aquele que não tem, o próximo segundo é igual para todo mundo. Ele só vai ser diferente se realmente você estiver convertido. E eu tenho a certeza, pela sã doutrina que nós recebemos aqui, estamos verdadeiramente convertidos. Verdadeiramente convertidos. E não só porque você não pode esquecer de uma coisa. Deus diz assim, na palavra de Deus diz assim, não se engane, diz Deus não se zomba. E na hora que você está agindo de uma forma convertido e sendo convencido internamente, você está fazendo o quê? Está zombando de Deus. Você acha? Acha mesmo que nós vamos enganar Deus? Nunca. Mas, assim, eu estou muito feliz pelo caminho que a igreja está tomando, apesar de ir alegre pelo que a gente tem visto. Ontem, no encontro dos homens, nós vimos isso. Estamos no caminho certo. Isso é muito bom. Estamos no caminho certo. Agora, a conversão entre você e Deus. Que Deus possa te iluminar, te abençoar, você possa ter recebido essa palavra de coração aberto. Não olhe para o pregador. O pregador é falho. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Se você não tem nenhuma afinidade comigo, esquece de Washington. Receba a palavra. Se você não tem nenhuma afinidade com o Mateus que fez o louvor, esquece de Mateus. Olhe para Cristo. A afinidade você tem que ter com Ele. Até mesmo que eu não vou te salvar. Nem o Mateus vai te salvar. Nenhum dos irmãos que estão aqui dentro vão te salvar. Então, se você está longe, com o pensamento longe, reflita sobre isso. O pensamento que você tem que ter é em Cristo. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Ele é o verbo. Que Deus abençoe todos vocês.